Olha, o Corinthians mostra que a fase não é passageira, o time engrenou, sequência excelente de vitórias, a equipe está entrosada e o Criciúma derreteu, fez 2-0, tomou 4-2 e o Timão tá vivíssimo para a pré-libertadores. E o Yuri e o Ulis? O primeiro tempo entre Criciúma e Corinthians pode ser dividido em duas partes. Na primeira, o Corinthians dominou o jogo. Yuri Alberto, por 2 vezes, teve que fazer o Gustavo trabalhar. E a partir dos 29 minutos, o cenário mudou e foi melhor para o Criciúma. E essa virada de chave foi com ele, Yannick Bolaci. O atacante livre de marcação mandou de primeira e abriu o placar no Heriberto Wilson com um belo gol. E para a torcida do Tigre ficar ainda mais feliz e aliviada, antes de ir para o intervalo, o congolês apareceu de novo e fez o segundo para o Criciúma. Só que durante o intervalo, os ânimos nas arquibancadas continuaram aflorados. Teve confusão com a torcida corintiana e a polícia. Os jogadores reservas do time paulista que estavam aquecendo tentaram apaziguar. E durante essa confusão, o mascote do Tigre foi provocar. Os jogadores não curtiram e começou uma confusão dentro de campo. O Tigre saiu correndo para o vestiário. Mas Daronco expulsou o Tigre, o fotógrafo e um gandula do Criciúma. De acordo com a súmula, os 3 fizeram gestos provocativos em direção à torcida do Corinthians. Bom, na próxima partida, o Criciúma entra em campo sem mascote. Tá, mas vamos falar de bola, que é o que nos interessa. Na segunda etapa, o Corinthians voltou como no começo do jogo, só que com uma diferença. Dessa vez foi eficiente. O timão foi só pressão. Yuri Alberto, Matheus Bidu, Garro. Aliás, o Garro tava soltinho, hein? Tava tanto que o primeiro gol do time paulista foi com ele. Gustavo errou na saída de bola e aí Bidu aproveitou e serviu o Garro, que encheu o pé para fazer o primeiro. E foi a partir daí que o Corinthians construiu uma reação. Menos de 3 minutos depois, o gol do empate. Dessa vez, Garro serviu Bidu, que marcou um golaço e deixou tudo igual. O Criciúma não conseguiu mais se encontrar na partida e o elenco corintiano queria mais. E aí apareceu Yuri Alberto em 2 contra-ataques. Ele deu a virada para o Corinthians e também fez o quarto, fechando o placar no Heriberto Wilson. Criciúma 2, Corinthians 4. E o Yuri Alberto agora é o artilheiro isolado do Brasileirão com 13 gols marcados. Que fase vive o Corinthians, hein? O Timão segue embalado, conseguiu se recuperar e chegou a 7 vitórias seguidas na Série A. E agora o sonho de uma vaga na Libertadores, que se tornou G8, continua mais vivo do que nunca. Agora vamos enfrentar o Bahia terça-feira em casa. Contamos com o apoio da torcida, sabemos que é um momento muito importante para nós. Viemos de 7 vitórias, exaltar também isso. Sabíamos que estávamos num momento um pouco delicado, mas tivemos resiliência e trabalhamos firme para reverter o papel. Já o Criciúma deixou escapar a chance de dar uma respirada na tabela e segue na zona de rebaixamento. E agora tem apenas 2 rodadas para se recuperar. Fazer e mobilizar, fizemos essa mobilização e mostramos isso, né? E que é o que a gente vai ter que trabalhar individualmente, coletivamente, a cabeça, estado emocional, estar focado naquilo que a gente tem possibilidade de fazer e fazer. Minha gente, o debate vai começar. Então o Yuri já disse, inclusive lá pro Neto. Dá os parabéns pro Ramon. Então, sim, não dá pra não dizer que pro Corinthians num todo, né? Não, mas e ele recuperou o Yuri Alberto, isso eu coloquei na conta dele. Não, mas as substituições de ontem. Ontem ele mexeu bem. Ontem ele mexeu bem, ontem ele mexeu. Quando tem que elogiar, elogia. Quando critica, critica. Ontem ele mexeu bem. Contra o Flamengo na Copa do Brasil, mexeu mal pra caramba, mas não é o caso. Vamos voltar aqui, ó. Olha os números do Yuri Alberto. Em 2024, 56 jogos, 29 gols, 6 assistências. E o Ramon falou da possibilidade do Yuri não permanecer na próxima temporada. O futebol é maluco, todo mundo criticando o Yuri Alberto e agora todo mundo falando de uma possível saída do Yuri Alberto. Eu não acredito. Você não acredita? Não acredito. Nesse momento, não. Existe uma possibilidade de sair, por quê? Porque o nome do Yuri Alberto é muito forte no futebol da Inglaterra, porque na última janela chegaram algumas propostas e o presidente Augusto Melo não quis vender.
bateu o pé e falou assim, ó, não queremos vender porque o Yuri Alberto é um jogador que era importante. Futebol inglês? Futebol inglês. O nome dele é muito forte no scout do futebol inglês, os clubes têm números dele, então assim, os empresários trabalham também, é bem verdade. Então o nome dele está já no mercado. Então o Corinthians já foi informado que pode chegar uma proposta, só que o Augusto Melo já bateu o martelo e falou assim, não quero vender, não é para vender. E o Yuri Alberto está muito feliz no Corinthians. Então o Corinthians conta com o Yuri Alberto feliz e não querendo sair. Mas ele disse ao Neto, quando ele foi no programa do Neto, acho que no apito final, ele disse que está muito feliz no Corinthians, mas que se vier algo bom para o Corinthians e se vier algo bom para ele, né, ele tem o sonho de jogar sim na Inglaterra. Foi o que disse o Yuri Alberto. O Ramon disse que o futuro, mais ou menos, resumindo, o futuro a Deus pertence. Eu quero ouvir o Miller falando, a bancada falando sobre a possibilidade do Corinthians já no próximo ano, talvez, muito provavelmente numa pré-Libertadores. Paulo Sérgio, o Corinthians sem Yuri Alberto no próximo ano é fator de preocupação, caso isso ocorra? Eu creio que sim, até porque hoje você achar qualquer atacante no cenário aqui da América do Sul é muito difícil. É muito difícil. Você vai contratar um jogador vindo da Europa, também é muita grana. Então, se você tem um jogador, o jogador tem um contrato, tem que permanecer. Agora, pro Yuri Alberto, se tiver alguma proposta, como o André mencionou, para ele é bom ir. Porque imagina ele atravessando uma nova fase ruim como ele... E ninguém isenta disso. Claro. Né? E o corintiano é aquele negócio. O resultado não apareceu, vai criticar. Então, se for um bom negócio para ele e para o clube... Miller, fala pra gente do Yuri Alberto. Que qualidade você vê no jogador? O André fala que o mercado inglês está de olho nele. Qual é a sua avaliação? Porque é uma reviravolta de várias críticas, né? O cara foi criticado até porque tropeçou lá naquele esguichinho lá que irriga o gramado no Allianz Parque no primeiro turno. Ruim, né? Mas, sabe, o pessoal critica, não só redes sociais, não. Não só redes sociais. Todo mundo, o Yuri Alberto, caiu, foi falta de um fantasma. Tem aquela irrigação do estádio, e aquilo lá ficou, e o Yuri Alberto tropeçou, sacanearam o cara demais. E ele segurou, e deu a volta, Miller. Todo jogador passa por um momento difícil, né? Fases ruins, né? Como o jogador acabou de falar. No São Paulo, quantas vezes eu passei fase ruim? A bola não entrava, aquela coisa toda, né, jogador? Torcida vaiando, né? Pô, o jogador tem que aprender, de time grande, aprender a conviver com isso, né? Com essa glória e derrota que caminham juntas. E o Roberto, ele absorveu bem isso, né? Mesmo diante das dificuldades, ele continuou trabalhando, né? Ele é novo, ele é um bom jogador. Como eu disse, ele se posiciona bem. Ele está sempre pronto para receber a bola em condições de fazer o gol, né? Pode ver que ele ele está sempre na diagonal, né? O atacante tem que entender que ele é a própria linha. Ele é a sua própria linha de impedimento, né? Muitos jogadores e pode ver que ele não corre de costas para a linha, né? Ele faz a diagonal. E todas as vezes que ele faz a diagonal, ele mata o back, mata o zagueiro, né? Então o Roberto, ele é rápido, ele é forte e sabe finalizar. Eu estava comentando com o Chico agora que o último gol dele, ele estou na cara do goleiro, né? E pouco atacante do futebol brasileiro sabe o que é isso. Né? Então explica pra gente o que é jogar. Jovem também, né? Tem muito para crescer. Exatamente. Só 23 anos. Muito novo. Exatamente. Muito novo. E o que é tecnicamente, Miller, chutar na cara do goleiro? Eu já sei porque você explicou isso em outras oportunidades, mas é legal passar para o nosso público. O que é jogador, cara a cara, chuta na cara do goleiro? Você pode ver que ele teve uma chance no primeiro tempo, ele errou. Só que o goleiro foi bem, porque o goleiro fechou o seu espaço. Aí não deu para ele fazer o gol. No gol, na outra oportunidade que ele fez o gol, o quarto gol, o goleiro estava mais distante dele, eu falei pro Chico, e ele chuta na cara do goleiro. Chuta na cara do goleiro, não dá tempo do goleiro colocar a mão aqui. Porque geralmente hoje os goleiros tudo querem imitar o alemão lá, né? Sai virar. Pô, pelo amor de Deus. Como é que os caras saem, né? Parece que tá dançando na Sapucaí, pelo amor de Deus. Exatamente. Tá no balé Bolshoi, Chico. Então acho que, pode ver o Everton, o Dida, Tafarel, eles esperavam, né, jogador? Esperavam o atacante decidir. Para depois cair, né? Então o Roberto, ele tem essa capacidade, né? E a fase está boa, ele, quando chega, ele está colocando a bola para dentro, por quê? Porque ele tem esse poder de finalização, ele é rápido, ele é forte e sabe usar tudo isso para o seu benefício. Garrafa, como dizia meu velho pai, quando a gente passava do lado do cemitério, ele falava: ô Chico, olha quanto insubstituível está lá. E é verdade, se ele sair,
não vai acabar o mundo. O Corinthians é o Corinthians. Vai aparecer um outro cara para substituí-lo numa boa. Então, eu acho o seguinte, o jogador quer ir embora. Se lamenta, mas você tem razão. E o Cássio é um grande exemplo, na saída do Cássio, a chegada do Hugo. Chegou o Hugo, e quem fala no Cássio? Ninguém Sem mais. tirar, obviamente, a história gigantesca de um dos maiores ídolos da história. Uma coisa é você suprir uma necessidade atrás. Outra coisa é você substituir uma necessidade fazedor de gols. Eu acho que o Corinthians, o Augusto Melo, tem que se esforçar para segurar o Yuri. Porque não vai encontrar, assim, de bate-pronto, uma peça de reposição na mesma qualidade. O André trouxe a informação que lá atrás, quando surgiu, o presidente bancou que ficava. Eu confesso que eu falo aqui de todos os colegas, eu ouvi esse final de semana, não sei se foi na Bandeirantes, foi na Transamérica, enfim, eu ouvi o noticiário dizendo que, confirmando tudo que disse o André, que obviamente as propostas devem chegar, que o Yuri entende que se for algo bom para ele e para o Corinthians, ele vai pensar, vai estudar, mas o presidente Augusto Melo teria dito novamente que a ideia não é liberar o Yuri. Aliás, o Augusto Melo, só lembrando, amanhã o conselho vota pelo impeachment ou não. Se votar a favor do impeachment, o Melo será afastado apenas por um período, e depois o associado ratifica ou não a decisão. A votação ficou para amanhã. Só esta informação. E como estamos falando de reviravolta, até antes de falarmos de reviravolta, quero só aproveitar o André, porque o Chico falou, Memphis e tal. Muito, na minha opinião, do crescimento do Yuri passa pela entrada do Memphis no time. Porque é formada a trinca. Garro, espetacular, o que joga. Poderia ter nascido, sei lá, que cidade que ele nasceu, um pouquinho mais pro lado de cá, né? Pouca empurra, sei lá, na hora do parto, põe no carro, levava pra fronteira, nascia aqui no Brasil, Garro. Porque o que joga o Garro é brincadeira. Não temos um jogador como o Garro na seleção brasileira. Mas a chegada do Memphis, o André, para mim, essa trinca formada encaixa de uma maneira, e isso é fundamental para a recuperação do Corinthians e principalmente do Yuri, ou não? Você sabe que eu já perguntei isso usando o exemplo que você está usando do Memphis. E aí sabe qual que é a resposta que vem? É injusto falar só do Memphis, porque os outros jogadores que vieram, Carrilho, o próprio Martínez, o Thales Magno, o Hugo Souza, o Alex Santana. O ambiente do Corinthians é muito bom hoje. Isso faz a diferença dentro de campo. Então, assim, os jogadores são muito fechados. O Memphis chegou, claro, ele é a estrela, tem o status e tudo mais, deu a qualidade junto com o Garro, que ganhou confiança de novo, mas é um conjunto Ele divide o Corinthians. protagonismo, ele não está preocupado em... ele não quer ser a estrela da companhia, ele divide tudo. E o elenco do Corinthians é fechado, os caras são muito fechados entre eles. E isso faz a diferença. Os caras gostam muito do Yuri. Tanto é verdade... Pois não, Miller? Essa lei da compensação no futebol sempre tem que existir. Você se lembra muito bem que quando jogava o Gamarra e o Batata, todo mundo elogiava o Gamarra. Mas quem fazia o trabalho sujo era o Batata. Então, quer dizer, o Memphis, que é um jogador inteligente, o que ele faz? Ele sabe que ele não está em plena forma. Ele sabe que o Yuri está com sangue no olho. Ele pega a bola, inteligente, né, jogador? Mete a bola no tal do ponto futuro pro Yuri Alberto, e o Yuri Alberto vai lá, chega e faz o gol. Então, o importante, esse crescimento se deu por conta disso. Que o Memphis Depay, ele pensa, espera aí, eu tenho um jogador que está voando. E eu não estou voando. Mas eu faço a bola correr porque eu tenho a qualidade e não posso. Tá certo. Mas quem deu o passe para os 2 gols não foi o seu Memphis Depay. Foi exatamente o Romero. Que entrou nervoso. Você olha, você vê a entrada do Romero aí... E o André foi muito... Mas é bom jogador assim. O André foi muito bem quando ele fala de união. Ontem, o tal do Poropopó, o Hugo com a tarja de capitão, né? Os jogadores estavam saindo, ele chama os jogadores, o Hugo chama os jogadores, todo mundo para fazer o tal do Poropopó na frente da torcida corintiana, mostrando essa sinergia que se deu através das contratações da atual diretoria do Fabinho. O Yuri que sonhou que ia fazer 2 gols ontem, né? E o Yuri que sonhou que faria os 2 gols. Enfim, quando a coisa é boa, meu amigo, tudo acontece.